Agora, eu queria te fazer uma pergunta que tem um viés por trás, mas eu sei que você não vai ser influenciado por esse viés. Você é um cara muito sério, competente e responsável, né? Que é o seguinte, se o jejum intermitente é uma prática disponível para todo mundo, qualquer pessoa do planeta, qualquer lugar, né? Talvez seja uma das práticas mais fáceis dentre todas essas comentários. Atividade física. O cara não gosta de correr ou tem algum problema anatômico que impossibilita ele. Sei lá, tá com torção no joelho. Dieta do Mediterrâneo, dieta não sei do quê. Ou faz essas dietas doidas que o cara, às vezes sequer tem dinheiro para comprar, para bancar aquilo, né? Sim. O jejum intermitente não tem muita, vamos dizer, não tem muita desculpa para o cara não iniciar. É bem democrático. Democrático, né? O praticante do jejum intermitente, você acha que é estritamente necessário ele fazer um acompanhamento médico ou ele está acessível para todo mundo, inclusive aquele cara que sequer tem acesso a um acompanhamento médico, uma assistência, como, por exemplo, você faz com os seus pacientes? Vamos lá. Hoje, né, com a internet, com os podcasts e tudo, a informação está disponível para todos. Então, todas as pessoas podem fazer o jejum intermitente. Uhum. Só que tem alguns, tipo assim, a gente estava gravando um podcast aqui de 1 hora. Eu estou tentando sintetizar o assunto aqui. Claro. No curso, são mais de 5 horas onde a gente detalha cada coisinha. Então, de um modo geral, todo mundo pode fazer. Mas se você quer entender mais sobre o processo, fazer o 100% certo, aí sim você precisa da ajuda de um profissional. Só que, Sami, eu recebo no meu Instagram, que é a rede social mais ativa, entendeu? Eu recebo depoimentos diários de pessoas me acompanhando pelo Instagram que perderam 20, 30 quilos, pessoas do Brasil, fora do Brasil. Então, qualquer pessoa que queira fazer. Só que é como eu falei, não adianta ficar lá se lamentando, porque é muito difícil para mim, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso. Bicho, a informação tá aí. Você tem que levantar a bunda do sofá e ir lá e fazer, entendeu? Ficar se lamentando não vai resolver nada, pelo contrário, só vai piorar. Não, e é muito interessante você falar isso, porque realmente é um incentivo para aquelas pessoas que querem mudar hábito de vida, estão buscando uma vida mais saudável e, principalmente, talvez a maioria nesse grupo quer ou precisa emagrecer. E é diferente de um tratamento medicamentoso que exige um acompanhamento médico, uma prescrição médica, né? Ou seja, como você falou, é muito mais democrático, né? Então, eu acho que é um bom ponto aí, até para servir como incentivo para quem está nos assistindo que queira começar a entender mais, né, do assunto. E, na verdade, a gente está aqui falando, somos 3 médicos, né? A gente teve a formação para prescrever remédios, suplementos e tudo mais. Mas, bicho, hoje em dia a gente vê umas pessoas que elas tomam remédio para tudo, que é aquela polifarmácia. E com o jejum intermitente, quando a gente está falando ali das doenças que estão associadas à obesidade, que é a diabetes, a pressão alta, a esteatose, que é a gordura no fígado, o risco de doenças cardiovasculares, muitas vezes a gente consegue tirar medicações das pessoas. Perfeito. Desde que tenham com acompanhamento médico. A gente vai vendo, melhoraram as taxas, vamos tirar. Eu tive uma paciente que era diabética, obesa, ela eliminou 30 quilos e ela parou de tomar os remédios da diabetes e da pressão alta. Entendeu? Por quê? Mudou o estilo de vida. E a gente aprende isso na faculdade. A gente transformou o metabolismo, fez tudo diferente. Exatamente, entendeu? Cara, eu me lembro, desculpa te cortar, eu me lembro um grande mestre, mentor que a gente teve, Dr. André Nazar, um grande abraço para o André Nazar. Abração, André. Tá lá na Bahia, mas já convidei ele para vir aqui, quando estiver no Rio de Janeiro. Ele já falou que vem, então já está aqui o compromisso público. Ele era diretor na época lá, um dos melhores médicos, assim, de forma completa falando, que eu tive a oportunidade e a honra de conhecer e aprender, né? E ele falava muito, ele é patologista, e ele falava muito sobre síndrome metabólica. E eu não sei porquê, mas isso sempre ficou na minha cabeça, né? A gente ia aprendendo propedêutica, semiologia, obesidade, dislipidemia, diabetes, hipertensão, aumento da circunferência abdominal, que não sei o que, você ia medindo lá os critérios, né? E ele falava, isso tudo está dentro de um pacote chamado síndrome metabólica. E aí eu parei para refletir, recentemente até, olhando a medicina com esse olhar mais holístico, né? Mais filosófico, né? De falar assim, caramba, cara, não é possível que o médico seja só um prescritor de medicação, né? Nós somos promotores de saúde, nós temos a responsabilidade de tornar a população mais saudáveis, né? Então, eu pensei muito nessa questão da síndrome metabólica e como que essas patologias estão interligadas. A hipertensão,
a diabetes, a obesidade, a dislipidemia. E aí a gente pega, por exemplo, uma experiência como o Covid, em que você olha e fala assim, cara, quem são os principais pacientes com fator de risco para uma infecção viral, que não tem a ver com o metabolismo em si, né? Mas são esses pacientes com síndrome metabólica, né? Obeso, hipertenso, diabético. Perfeito. E aí você começa a pensar que, como missão, filosoficamente falando, do médico, é assim, cara, pô, nós temos um prato cheio aqui para combater, que é a síndrome metabólica. Então, o que a gente pode fazer para... Não é possível que a resposta seja aumentar remédio, né? Aí associar remédio. Paciente, com seus 60 e poucos anos, tomando 4, 5, 6 classes de remédios. Cara, isso não tá errado. Não é possível, né? Porque a gente chegou num ponto que as pessoas querem terceirizar a própria saúde delas. E, pô, faz parte do processo de cura a orientação do médico, mas a adesão do paciente, pô. É igual, tipo assim, você chega lá pra mim, a gente faz um diagnóstico, você tem hipertensão, a gente passa um remédio pra você tratar a sua hipertensão, só que você continua comendo sal e sódio pra caramba. De que isso vai adiantar? As pessoas têm que ter a consciência que a doença que elas têm não foi causada pela falta do remédio. Foi devido à maioria, claro que tem as suas exceções, né? Exceções, foi provocada por um estilo de vida ruim. Então você tem que mudar isso, pô. É diabetes tipo 2, ela é provocada única e exclusivamente por maus hábitos alimentares. Se você vai lá e tem um diagnóstico de diabetes tipo 2, toma um remédio e não melhora a alimentação, você sabe quando você vai melhorar a sua diabetes? Nunca, pô. E é uma doença que ela vai avisando ao longo do tempo que ela tá aparecendo. Eu falo que a diabetes é aquele efeito iceberg, né? Você vê um iceberg no oceano e ele aparece só 10%, pontinha, né? 90% tá lá embaixo. E é o que acontece com a diabetes. Pô, a gente sabe que aumenta o risco de doença cardiovascular, doença renal, oftalmológica, tudo, pô. É fator de risco para tudo, né? Exatamente. E eu acho uma das coisas mais interessantes dessa prática é justamente isso, é buscar o que você falou, tirar remédio das pessoas, né? Cara, se eu conseguir suspender um antihipertensivo porque melhorou a pressão arterial através da alimentação, atividade física, pô, cara, que vitória, que coisa maravilhosa, né? Eu acho que essa é a missão da medicina muito antes do que ficar passando remédio para os outros, né? Tem o pai da medicina, né, o Hipócrates, né, que ele falava, né? Faça do seu remédio o seu alimento, do seu alimento o seu remédio. Entendeu? Que é basicamente isso daí. Você contando isso daí, eu lembrei de uma história de um paciente, né, do Geraldo, né? Que foi um paciente que ele chegou lá para mim falando o seguinte: doutor, eu vim aqui no seu consultório porque eu quero fazer cirurgia bariátrica e eu queria saber se você faz ou se tem alguém para indicar. Eu falei assim, não faço, nem tem alguém assim para te indicar. Mas, pô, você já pagou a consulta, agora você vai fazer meu tratamento. E a gente começou a fazer os exames dele, ver as deficiências e começou a praticar o jejum intermitente. Cerca de 8 meses depois, o Geraldo, com o acompanhamento, voltou lá e ele tinha emagrecido 30 quilos. Caraca. Até uma foto muito marcante, que ele tem uma foto que ele me mostrou, né, usando uma bermuda na Disney, todo cheião. Aí ele pegou e tirou a foto de depois, usando a mesma bermuda, mas dentro de uma perna da bermuda. E ele falou uma coisa pra mim, ele falou o seguinte: Caio, quando você emagrece, tudo melhora. Sem dúvida. Porque imagine só, ô Sami, ô Ricardo, com a carga que a gente tem hoje, de trabalho, de responsabilidade e tudo mais, se você não está bem consigo mesmo ali com o seu excesso de peso, bicho. Não dá conta. Eu falo pro Geraldo o seguinte, que ele perdeu 30 quilos. Eu falo assim, Geraldo, imagine você segurando 30 quilos no seu braço e fazendo tudo o que você faz hoje. E caraca, Caio. Pega aquela anilha da cadeira. Pega lá 30 quilos e faz tudo o que você faz hoje. Você pega e vai abraçar, amarrar o seu cadastro, vai colocar uma blusa, vai pegar seu filho. Porque a obesidade, ela te priva de coisas que não têm valor. Como eu tô com o meu filhinho lá de 1 ano e 4 meses. Bicho, o moleque é um catiço. Ele não para, entendeu? E eu tenho que ficar correndo atrás dele o tempo todo, entendeu? Pô, já pensou eu ser incapacitado de fazer isso? Às vezes por uma escolha ali, de um mau hábito alimentar, ou de uma orientação que eu não tô tendo, ou por não estar executando alguma coisa que eu sei que eu tenho que executar. Né? E coisas que a gente que não tem essa dificuldade, às vezes não dá tanto valor quanto a pessoa que tá privado disso, né? É verdade.